Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Hoje nós teremos uma convidada especial, que é a Sandra Santiago, ela é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela, do self-healing e da vinda do Meir, que ela está levando o Meir para Volta Redonda. Então, fiquem ligados que aí vocês saberão novidades. Seja bem-vinda, Sandra. Tudo bem com você? Oi, boa tarde, tudo bem? É, Obrigada pelo convite, tá? Disposição. E conta pra gente um pouquinho, Sandra, como é que você conheceu o Meir a primeira vez? Você conheceu a Bia e começou a fazer o curso de formação? Como é que foi isso dentro da sua profissão normal, né? Do seu trabalho que já existia? Como é que foi toda essa história de chegar até onde você se encontra hoje? Tá, Conta pra gente. então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro da fisioterapia, né? Eu me formei em fisioterapia, já tenho 29 anos de formada, e a minha graduação sempre foi voltada para neurologia. Então, eu saí da faculdade com um gosto enorme na neurologia. Só que eu saí com aquela frustração de que a fisioterapia ela era muito limitada dentro da neurologia. E eu tinha uma necessidade de olhar para os meus pacientes com essa visão global, holística do paciente, e isso eu não via na fisioterapia. E os pacientes que mais me chamavam a atenção eram os pacientes que tinham as doenças neurodegenerativas. E me chamava a atenção justamente por essa limitação da fisioterapia, porque chegava um ponto em que eles entravam numa fadiga, numa sessão de fisioterapia, e eu ficava frustrada com isso. Gente, deve ter alguma coisa mais para se fazer por eles, né? Um pouquinho que a gente faz da fisioterapia, eles já se cansam. Uhum. E eu não via nada de produtivo nisso. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, pedi demissão aqui em Volta Redonda, num centro de reabilitação que eu trabalhava, para ir para o Rio de Janeiro fazer a formação em acupuntura, né, medicina tradicional chinesa, achando que ali eu ia encontrar, né, uma abordagem mais holística. Mas, quando eu terminei a formação, trabalhei 4 anos com acupuntura, eu ainda não estava satisfeita, porque a acupuntura não era fisioterapia, né? Eu precisava de movimento, eu queria dar movimento, reabilitar esses pacientes. E aí eu conheci a hidroterapia. Entrei na hidroterapia, fiz uma série de formações e comecei a colocar esses pacientes dentro d'água, sem a força da gravidade. E aí eu comecei a ficar um pouco mais satisfeita, mas faltava agora o solo. Então, o que eu faria no solo? Aí conhecia crânio sacral, mas Ah, eu precisava de movimento também. Então, eu atendia nesse meio tempo uma paciente de Barra Mansa, uma cidade vizinha aqui. Eu atendia ela dentro da piscina, ela tem uma doença neurodegenerativa, Charcot-Marie-Tooth, e ela ia toda semana para o Rio de Janeiro fazer uma sessão dupla com a Cátia Amaral. que bacana. Uhum. Levava 3 horas para chegar no Rio de Janeiro, Nossa, e eu ficava impressionada, gente, mas isso deve ser muito bom para ela fazer esse sacrifício todo, né? Pagava um motorista para levá-la. E ela tinha uma consciência corporal incrível. E eu pensava, não é só a piscina que está dando essa consciência corporal para ela. E ela falava, Sandra, você tem que conhecer o self-healing. O self-healing é a tua cara, é movimento, você tem que conhecer. Eu fui um pouquinho resistente, mas até que eu resolvi, em julho de 2009, se não me engano, assistir uma sessão. Me desloquei para o Rio de Janeiro com ela, desmarquei tudo aqui e fui. Cheguei lá, eu, assim, falhei muito porque eu não procurei interagir com a Kátia atendendo ela, e eu pescando, pensando assim, meu Deus, mas que coisa, movimentar o ombro, ir para a janela, olhar para nada, ser massageada, que coisa esquisita. Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu falei, não é possível, não é isso que está dando essa consciência corporal para ela. E ela veio embora e me emprestou 2 livros, os 2 manuais de autocura do método. E eu folheei e vi aquelas figurinhas, eu falei, nossa, que coisa básica, não vou nem ler isso. Aí passei umas 2 semanas, devolvi o livro para ela, não comentei nada, aí ela não quis perguntar, percebeu que eu não tinha gostado muito do método. Passou 6 meses, eu ia viajar para a praia. E eu sempre com isso na cabeça, eu tenho que entender por que isso tudo, né? E aí eu fui para a praia e passei antes numa livraria aqui em Volta Redonda para comprar um livro para ler na praia, que eu ia ficar um mês com meu filho e sobrinhos na praia. Quando eu entrei na livraria, primeiro livro que eu vejo, Movimento para a Autocura. Eu falei, nossa, Meir Schneider. Eu falei, gente, ele tem mais um livro? Uhum. Não são aqueles 2 que ela me emprestou. Aí eu
comprei o livro e fui e comecei a ler na praia. E na praia eu comecei a fazer os exercícios e lendo aqueles casos clínicos todos que o Meir conta nesse livro, né, que ele conta um pouco da história dele e todos os casos que ele foi atendendo. E eu fui ficando fascinada porque eu fui ligando aquilo tudo que eu estava lendo com aquilo que eu tinha visto naquela sessão de 2 horas e meia da Denise. E aí eu comecei a compreender por que que a Denise estava daquela forma. Aí eu fui me encantando pelo método. E aí, enquanto eu estava lá, a Silvia Lakeland e a Fernanda Leite, elas deram uma entrevista na Ana Maria Braga, né, no Mais Você. Certo. E eu assisti aquela entrevista, eu falei, gente, olha só como é que esse método é. A Ana Maria Braga toda empolgada com os resultados, né? E aí eu dei sorte que em fevereiro de 2010 começou o curso da Kátia no Rio. E aí eu ingressei no curso e fiz 10 meses, né, um módulo a cada mês. E o que mais me impressionou também foi a minha transformação durante o curso. Eu entendi nesse curso, eu consegui enxergar como que eu tinha uma relação péssima com o meu corpo. Que interessante. Como eu não tinha consciência corporal nenhuma, eu não tinha cuidado com o meu corpo, eu não acreditava nessa força. É a diferença entre a teoria e a prática, né? Demais, demais. É importantíssima essa trajetória que a gente faz para a formação no self-healing, né? Porque esse primeiro ano, esse primeiro nível, é um trabalho de autotransformação só. E aquilo, cada vez que eu sentia essa transformação em mim, eu pensava num paciente meu, nossa, que fantástico isso para fulano, que fantástico isso para Beltrano, e pensando em todos aqueles meus pacientes de doenças neurodegenerativas. Eu fui começando a colocar em prática aqueles princípios todos. Aí dei sorte também que no ano seguinte o Meir Schneider veio, né, já em janeiro, aí deu aqueles 15 dias intensivos do nível 2, e ali eu fui vendo a prática e eu não parei mais. E aí de lá para cá é self-healing para todo lado, né? Que bacana. E aí eu me encontrei, e aí eu entendi como trabalhar com os pacientes que têm fadiga, né, com doenças neurodegenerativas. Foi fantástico. E aí que foi que você foi se especializando no método, né? E trabalhando com... inclusive você trabalha com Parkinson, não é isso? Trabalho com Parkinson, porque aí eu fiz o curso da BIA, né, de especialização, e fiz a especialização com o Meir Schneider da divisão, né? E aí eu participei, sempre que o Meir vem, eu estou junto, né? Eu participo dos workshops, dos cursos de nível 2, e eu comecei com um movimento muito grande dentro do self-healing. Durante 3 anos eu fiz atividades no SESC de toda semana, fazia atividades visuais e corporais com 42 alunos, dava muita palestra, já dei vários workshops. E aí você perguntou sobre o Parkinson, né? Então, eu, com essa minha ligação com as doenças neurodegenerativas, fiz uma pós em neurologia, né? Eu comecei a atender a pedido de uma aluna da faculdade, porque eu dou aula na UBM, e dou aula de neurologia na UBM. Eu comecei a atender um paciente que era até o diretor da universidade, que tem Parkinson. Eu comecei a atender na faculdade, e ele ficou encantado com os resultados no princípio. E aí, dali, ele pediu para ser atendido no meu consultório. Durante 5 anos, ele ia toda quinta-feira, de 8 às 10h30 no meu consultório. Ele chegava a nem tirar férias para poder estar no meu consultório toda quinta-feira, de 8 às 10h30. E ele passou 5 anos muito bem, super bem. E tinha períodos que ele falava assim, Sandra, por exemplo, nesse momento, eu tenho a sensação de que eu não tenho Parkinson. Olha que maravilha. De tão bem que ele se sentia. E aí, infelizmente, ele acabou o contrato com ele mora em Florianópolis, ele vinha e voltava toda semana para trabalhar, né, e aproveitava e toda semana fazia sessões, e Florianópolis é muito longe daqui, e agora ele teve que voltar para Florianópolis, então mudou até um pouco a forma de progressão da doença dele, ele até não está muito bem agora porque ele já está 1 ano afastado do self-healing, ele procura sessões lá que tem uma semelhança com o que a gente fazia aqui, ele não consegue. Ele está fazendo em casa os exercícios dentro do possível,
mas eu acredito que ele estaria bem melhor se ele estivesse aqui dentro de todas essas atividades que a gente fazia. E aí, por ele ter se dado tão bem com o self-healing, ele resolveu montar um projeto dentro da universidade, em 2015, envolvendo 10 áreas de conhecimento dentro da universidade, 10 cursos diferentes, atendendo 15 parkinsonianos de uma associação daqui de Volta Redonda, em que toda terça e quinta esses 15 parkinsonianos eram atendidos pelas 10 áreas. A gente revezava essas áreas entre terça e quinta-feira. E a proposta da fisioterapia era o self-healing. Então, foram 2 anos de atendimento desses parkinsonianos, em que eles passaram 2 anos muito bem. Muitos estão muito bem ainda, porque permanecem fazendo as atividades em casa, né? Porque o projeto encerrou depois de 2 anos. E foi um projeto lindo, e aquilo me mostrou o quanto o self-healing é importante no Parkinson, né? Porque o Parkinson tem essa questão da rigidez, né? A diminuição dos movimentos, que é a bradicinesia, o tremor, a instabilidade postural. E o self-healing age em cada comprometimento desse. Então, eu comecei a divulgar mais, né, o self-healing, foi até de boca entre eles, né, divulgar mais o self-healing entre os pacientes com Parkinson. Hoje eu atendo mais pacientes com Parkinson no meu consultório, entendeu? Minha demanda maior é de Parkinson. Fiz outros cursos relacionados ao Parkinson, de especialização em Parkinson, e hoje eu trabalho mais com Parkinson. E toda sessão de self-healing com o paciente com Parkinson ou inicia ou finaliza com a massagem do self-healing para que eles saiam com menos rigidez, com mais mobilidade e mais consciência corporal. Que maravilha, Sandra, tudo isso que você está falando com o Parkinson, porque em se tratando de uma doença degenerativa, né, as pessoas não enxergam a luz no final do túnel, e o self-healing pode trazer toda essa potencialidade que nós temos de cura dentro da gente, né? Em toda a sua trajetória, desde o início do contato com o self-healing, já sendo instrutora, professora na universidade, especializada já em neurologia, o que você pode contar para a gente que essa transformação interna sua contribuiu para a melhora do seu atendimento enquanto fisioterapeuta, especializada em neurologia? O quanto que não só o conhecimento da neurologia que você já tinha, mas o conhecimento do self-healing, toda essa autotransformação sua, contribuiu para a qualidade do seu trabalho com os seus pacientes? Conta um pouquinho. Pois é, Sula. Então, como eu falei, eu sofri uma transformação muito grande com o self-healing. A partir do momento que eu consegui compreender o quanto o nosso corpo tem essa capacidade de cura, né? Então, a gente não precisa buscar as coisas de fora, as coisas estão aqui dentro. Então, foi isso a principal mensagem que o self-healing me trouxe, né? O maior ensinamento que eu tive com o self-healing. E eu tento passar isso para os meus pacientes. Hoje, atualmente, o que mais se fala dentro da saúde, da fisioterapia, quando se lida com dor, né? Outro dia eu fui fazer um curso de zumbido e se falava disso, dos aspectos biopsicossociais, né? Por trás de uma doença, né, da dor. Então, a abordagem biopsicossocial em um paciente. E isso o self-healing me trouxe desde o começo, há 10 anos atrás, é dessa forma que eu vejo o paciente a partir do momento que eu entendi isso em mim. Né, que uma dor, ela não é só física, uma dor no ombro não é só uma dor no ombro, né? Uma bursite não é só uma bursite, que isso tem todo um aspecto biopsicossocial interferindo nessa dor. Então, isso o self-healing me trouxe, né? Essa visão global, né? O paciente enquanto um indivíduo vivendo em sociedade, com suas questões emocionais, né? E suas questões físicas. Isso o self-healing sempre me trouxe. E agora a medicina, a fisioterapia tem falado muito nessa abordagem biopsicossocial. É muito interessante que coisas que o Meir já falava há 30 anos atrás, imagina, hoje a medicina está provando que o que ele falava, que antigamente não se dava crédito, né? Hoje está se provando cientificamente que é verdade. Isso é muito lindo, isso é muito inspirador, né? E isso traz material para a gente
trabalhar e continuar estudando mais e se desempenhando para melhorar mais ainda a qualidade do atendimento, né? Com Muito bacana. certeza. Então, Sandra, alguém que queira te contactar em Volta Redonda, como é que faz? Tem um telefone, tem um e-mail, tem um site? Como é que a pessoa te acha para conversar com você pessoalmente, fazer um atendimento? Então, eu queria até assim, você perguntando sobre isso, eu vou falar um pouquinho da minha rotina, como é, né? Uhum. Às segundas e terças-feiras eu trabalho em Visconde de Mauá, Ah, num programa de saúde de família, né, num postinho de saúde de família, e eu optei por ir para lá. Eu estava até para pedir a exoneração dessa matrícula, uma matrícula de Resende, do município. E aí, quando surgiu essa oportunidade de eu ir para Visconde de Mauá, que é um local de serra, uma população pequena, eu resolvi ir. Lá é uma população muito sofrida e eles vivem à base de medicamento. E é incrível, a gente acha que vai chegar num lugar desse, que vão ser as pessoas que se tratam com ervas, se alimentam da natureza. Não, eles vivem um sofrimento muito grande e à base de medicação. E eu levei o self-healing para essa comunidade, é o que eu tenho feito lá, tanto para dentro das escolas, lá em Visconde de Mauá, quanto no postinho de saúde. Eu tenho um grupo de autocura no postinho de saúde, onde a gente faz exercícios todos baseados no self-healing. Estou iniciando um grupo de meditação, atendo os meus pacientes tocando, soltando, liberando a musculatura, como a gente aprendeu com o May Schneider. Então, eu levo para esse postinho de saúde e para a comunidade de Visconde de Mauá e as redondezas do self-healing. Isso é segunda e terça. Às quartas e sextas-feiras eu estou no meu consultório atendendo, principalmente com self-healing e os casos de visão. Eu tenho um grupinho de cataratas, quartas e sextas-feiras às 8h30 da manhã, onde a gente faz exercícios visuais para catarata. E tem os meus atendimentos individuais em Volta Redonda, no meu consultório na Torre 4 do Shopping 33, na Vila Santa Cecília, na sala 1307. tá, Consultório Sandra São Tiago. Uhum. Então, nesse consultório, eu faço os atendimentos de neurologia, eu trabalho principalmente com Parkinson dentro da neurologia, as outras doenças neurodegenerativas e outras doenças neurológicas não degenerativas, e o trabalho de visão, né? Os trabalhos individuais e o trabalho em grupo de visão. E às quintas-feiras eu dou aula na universidade, eu supervisiono estágio numa escola, onde eu levo muito self-healing. As crianças falam, eu pergunto, o que vocês querem hoje? Ah, tia, faz aquele assim que tampa o olhinho. Eles pedem o palme, eles adoram o momento do palme. Então, eu levo a educação corporal e visual para as crianças, junto com os alunos da universidade. Isso é muito E à importante. noite eu dou aula de neurologia na fisioterapia. E aos sábados eu atendo dentro d'água fazendo o Otsu, que é um relaxamento dentro d'água para complementar todo esse trabalho. Olha que fantástico. Atendo também dentro da piscina durante a semana, porque tem que levar, às vezes, alguns pacientes para dentro d'água, e quando tem muita necessidade, eu ponho dentro d'água e aplico todos os princípios do self-healing dentro d'água. Que fantástico. Parabéns. Parabéns, porque você está abrangendo, né, desde as crianças até o idoso, né, um cuidado para específicas regiões e muito bom, parabéns. E tem um telefone de contato que as pessoas possam te achar, um e-mail? É um telefone, o celular que é o WhatsApp é 24 DDD, o telefone é 988182487. Eu tenho um canal no YouTube, que é Sandra São Tiago, né? Lembrando que é SAOTIL-THI, Sandra São Tiago, onde eu posto uns vídeos de exercícios visuais, exercícios corporais. Eu tenho uma página no Instagram, que é @consultório Sandra São Tiago. Ali também eu falo sobre o Parkinson um pouco, às vezes eu faço uns stories de Parkinson ou de saúde visual também. E
Tem um blog né? que é www.mãosquecuidamcomamor.blogspot.com. Mas como hoje em dia a gente pouco usa o blog, eu não tenho alimentado o blog, mas é interessante entrar lá para ver todas as atividades que eu já fiz com o Self-Healing, que tem um histórico de atividades nesse blog. Fantástico. Então, não podem se cansar de ver, porque tem uma infinidade de atividades com o Self-Healing. Fantástico, Sandra. E conta um pouquinho, você está levando o Meir para a Volta Redonda. Que dias que ele vai estar aí com vocês? Que atividades vocês vão fazer juntos? Então, já é a terceira vez que eu estou trazendo o Meir para cá, porque o público gosta, aceita super bem a vinda do Meir. Eles vibram com a vinda do Meir. Eu trouxe em 2015, 2018 e agora em março, do dia 12 ao dia 16, 12 a 17 de março, ele vai estar aqui em Volta Redonda, com uma palestra no dia 12. No dia 13, 16 e 17, ele vai fazer atendimentos no meu consultório. No dia 14 e 15 de março, ele vai fazer um workshop duplo, né, de 2 dias. Mas a pessoa que quiser optar por um dia pode, mas o ideal é que faça os 2 dias de workshop aqui em Volta Redonda. Todas as atividades dele vão ser com tradução consecutiva, né? O tradutor nosso, Gabriel, que se deu super bem com o Meir, interagiu muito bem nas palestras, nas atividades dele, ele vai estar traduzindo de novo com a gente. Então, vão ser 4 ou 5 dias, né? 5 dias, né? Muito dinâmicos, de muita atividade, muito movimento. E fica aí a dica para o pessoal de Volta Redonda, né? E seja bem-vindo para o Meir, né? Mais uma vez no Brasil, nesse ano de 2020, né? Tem que beber direto da fonte, né? Exatamente, ele sempre traz novidades para a gente. Isso mesmo. Sandra, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua disposição de estar conversando aqui com a gente hoje. Agradeço a sua presença e boa sorte com todas as suas atividades com o Meir por aí. Obrigada. Eu queria deixar uma mensagenzinha final, posso? Claro. Eu sempre gosto, assim, todas as palestras que eu dou, as aulas que eu dou, tudo, sempre que eu falo do self-healing, quando faço uma avaliação no paciente, eu gosto de falar uma frase do Meir, que eu acho que é uma frase que traduz todo o método, né? Quando ele diz que procuramos por toda parte cura para as nossas doenças, sem perceber que é uma força em nós que tem a infinita capacidade de curar o corpo ou pelo menos melhorá-lo. É uma frase do Meir Schneider e eu acho que ela é o significado do self-healing, ela traduz o que é o self-healing. Fantástico, fantástico. Muito obrigada. Obrigada por toda essa informação que agradeço. Que você nos trouxe. E sucesso aí com o Meir em Volta Redonda. Obrigada, sucesso para todas nós, né? E quem quiser saber a agenda completa do Meir, no Brasil, agora ele vai chegar dia 27 de fevereiro de 2020, e você encontra toda a agenda dele no site www.selfhealingbrasil.com.br. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos encontrar com o Meir pessoalmente. Até lá! Obrigada!